A minha experiência com a Garb foi essa, foi de conseguir o material, ela salvou, digamos, muitos dos meus projetos. Na minha experiência, trabalhando com arquitetura sacra, eu tive que adaptar vários elementos da arquitetura tradicional para a arquitetura contemporânea, para as novas técnicas. E isso fez com que foi muito fácil pensar em revestimentos de piso, revestimentos de parede, afinal de contas o elemento antigo ainda se usa hoje. São pedras de todos os tipos, desde pedras intrusivas, extrusivas, tantos materiais que tem para usar. Porém, quando chegava na parte de cima, no teto, se você buscar material tradicional, os forros eram de pedra, com abóbodas, como no gótico, ou eram aquele tipo caixão, como ou caixotão, né, dependendo de como se traduz, que eram aqueles forros barrocos, que tinham várias partes de madeira, todas esculpidas, no meio de cada caixotão daquele uma pintura, isso. E o outro eram forros totalmente pintados, uma arte bastante trabalhada. Em relação a esses três elementos, são caríssimos, quase é impossível de querer fazer isso hoje. E o que sobra? Então vamos para a parte comercial. O que se vende na parte comercial é forro de gesso acartonado ou gesso tradicional, que a gente fala, que são as placas fundidas, o forro mineral, o forro de gesso acartonado ou forro de gesso, e talvez a gente possa colocar alguns outros industriais. Todos eles não tem nada a ver com a igreja, porque não traz esse calor, não traz essa textura que todos os outros que eu citei antes. Mas tem o de madeira. Então madeira era a salvação. Mas madeira, existe uma dificuldade com madeira que eu chegava nos locais para fazer o projeto, a primeira coisa que me diziam a gente não quer madeira. Daí pronto, eles matavam a minha única alternativa que eu tinha para fazer um forro, era madeira, e eles matavam de cara. Então o que aconteceu? Eis que a Garb me apresenta esse tipo de forro. Que é um forro industrial se ele for liso. Então até então eu conheci esse tipo de forro, que é um forro de alumínio, ou às vezes esse aqui até é melhor porque é de alumínio, não é de aço galvanizado, tem uma noção assim, mas ele liso. Eles me lançam um que tem uma textura, então ele dá esse calor para o ambiente, esse calor que eu digo calor de oração, né? Não calor mesmo. E de brinde, ele substitui a madeira nessa parte que eu queria, mas de brinde ele vem, que ele pode ser microperfurado e ainda acústica, a gente resolve toda a acústica, e ele absorve todo o som. E ainda por cima é encaixado, madeira a gente tinha que desparafusar, ou se fosse ainda pregado era pior, para quando desse algum problema para retirar todos esses elementos. Aqui é só encaixado, tira, faz a manutenção dentro e volta. Desde então, ele passou a ser o forro padrão das igrejas, quando tem forro, quando precisa de forro, mas que é a maioria, né? A minha experiência com a Garb foi essa, foi de conseguir o material, ela salvou, digamos, muitos dos meus projetos. Então por isso que a gente está aqui hoje, aqui nessa feira, Escola Católica, botando aqui até mostrando que ele pode ser até parede, né? Não precisa nem ser só forro, mas essa coisa de estar casado, de estar apresentando o material, mas ao mesmo tempo fazer esse stand, mostrando a estética, mostrando o desenho, mostra que o material pode ser usado de uma forma boa se tiver um arquiteto que pare para desenhar, que tem essa expertise, né? Então a importância dessa feira foi poder mostrar esse trabalho, e o resultado aqui, conversando com o povo, está sendo melhor do que eu imaginava.